Eu vou dar um tempo, acho que alguns não acharam ainda. Lucas 2, a partir do versículo 1. Acharam? Amém. Vou ler então aqui. Diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Estou lendo na NAA, verso 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura. Guarda essa parte, tá? Que ele enfaixou, eles, enfaixaram o menino, deitaram ele numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Diz assim comigo: boa nova de grande alegria. Aleluia, meu Deus. Que será para todo o povo. Verso 11, é que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Bate o sino pequenino. Amém? Vamos orar mais um pouquinho, bota a mão no teu coração, fecha teus olhos. Pai, nós estamos aqui em torno de Ti, em torno da Tua palavra. Obrigado por nos chamar aqui, obrigado por cada um que Tu trouxe. Não é sobre o que eu posso humanamente produzir aqui, mas é sobre as Tuas verdades. É sobre o que Tu tens, Senhor, para falar no coração de cada um dos meus amigos. Eu te peço, por favor, cada um deles, igualmente a mim, com a mão no coração, te peço, por favor, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar no meu coração, encontre lugar no coração dos meus amigos, e seja uma palavra viva, verdadeira, que frutifique na vida dos meus amigos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu estava lendo no início da semana esse capítulo, e eu quero ficar com algo bem simples, mas eu queria muito que vocês prestassem atenção. Então fiquem aqui comigo, olhem para mim, não se percam, não se distraiam. Eu estava olhando esse versículo e ao mesmo tempo orando na minha vida a respeito de algumas respostas que eu tenho buscado em Deus, e Deus tem falado comigo sobre orar por coisas específicas, e eu quero estimular vocês a orar por coisas específicas. Eu quero fazer um parênteses nessa parte. A gente é uma geração que vive um conflito de identidade. Talvez se eu disser que nós somos filhos de Deus, talvez por tu não ter bons pais na tua perspectiva, o ser filho para ti soe de uma forma diferente do que soe para mim, ou para outras pessoas que tiveram pais legais. Mas quando eu digo que nós somos filhos de Deus, quer dizer que o nosso Pai quer nos ouvir. Cutuca assim a pessoa que está ao teu lado e diz assim: o teu papai quer te ouvir.
E às vezes a gente acha que Deus está preocupado com tantas outras coisas. Deus está preocupado com um filho que o Léo e a Aline vão ter lá. Vou orar é por eles. Eu não quero orar por essa coisa tão simples da minha vida. Deus não está preocupado. E eu quero te dizer e te estimular, ora. Fala com Deus. Fala com teu Pai. Ele é o teu Pai. Os olhos do Senhor, os ouvidos dele se inclinam a ouvir a minha e a tua oração, amém? Então estava eu orando por coisas específicas, e enquanto eu lia esse texto, o Senhor falou comigo algo muito específico, sobre, muitas vezes, o silêncio dele, na minha perspectiva, é só na minha perspectiva humana, é que ele quis dizer para mim assim, ó, eu estou trabalhando, eu quero dizer para ti nessa noite, o Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor está trabalhando na resposta. Se é que tu já tem orado de forma específica a respeito de algumas coisas, eu quero te dizer, como profeta nessa noite, o Senhor está trabalhando nas tuas respostas. Talvez não seja o que tu quer, talvez não seja o que eu quero, que eu estou orando, mas o Senhor está trabalhando nas tuas respostas, amém? Então, acontecimentos naturais, eu quero que a gente perceba no versículo 1, desse livro, está contando uma história de um imperador que do nada, para que vocês tenham uma ideia sócio e política daquela época, social e política daquela época, o Império Romano dominava praticamente todo mundo conhecido. Então, um imperador teve uma ideia, cara, para fins de tributação, para cobrar impostos, vou fazer um recenseamento. O que é um recenseamento? Todo mundo volta para a sua terra natal para que a gente possa contar o número de pessoas, para que a gente possa então cobrar de forma devida o imposto. Algo natural, algo completamente humano. Esse cara, teve esse desejo. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus deveria nascer onde? Em Belém. Antes, no capítulo 1, Maria teve uma conversa com um anjo. E esse anjo disse para Maria que Maria teria um filho que se chamaria Jesus e que ele seria o Cristo. Então, esse acontecimento natural, esse acontecimento cotidiano, esse desejo de um imperador, na verdade apontava para um cumprimento de uma palavra. Lá em Isaías diz que Jesus deveria nascer em Belém. Então, a partir desse acontecimento natural, Maria com Jesus na barriga, pegam e vão para Belém. E quando eles estão lá em Belém, ai, meu Deus, vai nascer? Nasceu. Nasceu o Cristo, cumpriu-se a promessa. Isso é tão profundo, porque eu quero frisar isso contigo, eu quero que tu preste muita atenção, e que tu atente os teus ouvidos, e as tuas emoções, porque as nossas emoções nos enganam. E hoje eu quero te ensinar pela palavra de Deus, o que Davi nos ensinou. Davi, ao escrever um dos salmos, ele diz assim, ó, ei alma, por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, o que Davi nos ensina? Que as nossas emoções, elas querem nos enganar. Nós somos uma geração que quer coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma, e quando nós não temos, nós... Ei, Jesus está trabalhando. Ei, Léo, Jesus está trabalhando. Eu sei que Jesus está trabalhando. Eu digo para minha alma nessa noite, eu sei que Jesus está trabalhando. E eu quero te convidar nessa noite a dizer, Jesus está trabalhando. Ei, na tua família que tu tem orado a respeito da vida dos teus pais, a respeito de casamento. Ei, Jesus está trabalhando. Coisas cotidianas que acontecem, Jesus está trabalhando através dessas coisas. Léo, mas tu não entende como é na minha casa. Não entendo mesmo, não estou lá.
Tu não entende como não é na minha, tu não está lá. Mas nós precisamos crer que Jesus está trabalhando. Nós precisamos crer que não cai um fio do nosso cabelo sem que Ele permita. Então esse acontecimento natural, esse desejo desse imperador, na verdade Deus usou para que a promessa, a palavra de Deus que foi escrita anos atrás, milhares de anos atrás, se cumprisse. Vocês estão comigo aqui? E aí depois dessa situação, depois desse acontecimento natural, Maria está lá, sentiu essas dores. Mateus vai contar com um pouquinho de detalhes nessa parte, dizendo que eles foram, bateram nas portas, ninguém recebeu eles, e aí numa manjedoura, numa estrebaria lá receberam eles. Maria então deu à luz a Jesus, enrolaram eles, eu disse para vocês prestarem atenção, acho que era o versículo 6 ou 7, eles enrolaram Jesus em faixas e colocaram ele numa manjedoura. Normal, acho que Maria e José no meio da coisa ali, tipo, vamos botar, aqui é o melhor lugar para botar. Pum. Mas enquanto isso, em outro lugar, em outra região, vai dizer ali num outro versículo, em regiões próximas, estava lá um anjo trabalhando, e ele diz algo que eu quero te dizer. Ele diz algo, passa o próximo versículo, por favor, Deba. Outro. Oh, meu Deus, aleluia. Olha só o que o anjo diz. Prestem atenção. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, uma boa notícia de grande alegria que será para todo o povo. Por enquanto, deixa aí esse versículo. Essa é a primeira menção no Evangelho de Lucas da palavra boa nova, da palavra no grego. Eu não vou saber falar grego, mas é evangelho, é boa notícia. Eu não quero arriscar aqui grego, tem o Robson que é mestre aqui, vou ficar constrangido. Então essa é a primeira vez que aparece Quem é que não gosta de ouvir uma boa notícia? Eu quero te dizer nessa noite, boas notícias estão chegando. O Senhor está trabalhando e boas notícias estão chegando. Presta atenção, às vezes também por causa do cotidiano, a gente é afundado em uma rotina e a gente não percebe que Deus está trabalhando. Tu pega no trabalho, quem trabalha já pega no trabalho às 8 e sai às 18 e já vai para outra função. Ei, Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Tu que está na escola, estuda aí um turno todo, depois vai para casa, tira aquela sonequinha, mas depois já vai estudar de novo, período de prova. Ei, Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando, está para chegar uma boa notícia. A boa notícia, o anjo já estava trabalhando lá na boa notícia, dizendo: ei, Jesus o Cristo está chegando. E eu quero te dizer, Jesus o Cristo quer estabelecer as verdades dele sobre a minha e sobre a tua vida. Não mais nós sejamos enganados pelas nossas emoções. E aí o anjo começou ali a dizer essa boa notícia. Passa o próximo versículo, por favor. Outro. É que hoje na cidade de Davi, olha, cumprimento da palavra, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Outro. E isto servirá a vocês de... Quem é que já orou a Deus e pediu o sinal aqui? Levanta a mão, pode levantar a mão. Eu já. Isso vai servir de sinal. O que é um sinal? Nesse caso aqui, o sinal era aquele acontecimento cotidiano que Maria e José devem ter feito ali. Opa, essa é a melhor coisa que tem aqui. Vamos enrolar o guri no boné aqui, ó. Isso vai servir de sinal. A boa notícia está chegando e eu vou dar um sinal. O sinal era que Jesus ia estar enrolado numa faixa, numa manjedoura. O Senhor está trabalhando nas respostas. E eu quero ser completamente fiel ao que eu recebi, porque é simples.
E eu quero nos estimular a exercitar a musculatura da fé. Eu quero nos estimular. Quem é que já fez academia ou já foi pelo menos uma vez na academia? Pelo menos uma vez, aí eu posso levantar a mão, né? Eu estou pagando há 10 meses e fui uma vez. É um exercício. O Robson estava me ajudando na mudança aqui. Eu fui tomar banho, minhas costas já ficou assim, ó. Tô com 28, mas uma coluna de 43 já. Eu fiquei, meu Deus, preciso me exercitar. Porque se a gente exercita musculatura, a gente consegue sustentar mais. Então eu quero te convidar a exercitar a musculatura da fé. Por quê? Porque a fé, eu já ministrei algumas vezes aqui sobre fé, e eu me percebia querendo falar sobre outras coisas, e o Senhor me falando para falar sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E o texto continua dizendo assim, que aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. Opa! E que ele é recompensador, outra versão vai dizer galardoador daqueles que o buscam. Então não adianta nada nós virmos para esse lugar se nós não estivermos exercitando a nossa fé. E aquele anjo apareceu para aqueles caras e disse assim, ó, uma boa notícia está chegando, e o sinal vai ser esse aqui simples. Tu crê? Às vezes Deus fala algumas coisas para nós, e nós não cremos. Às vezes Deus, vou repetir, às vezes Deus fala algumas coisas para nós e nós não cremos. E muitas vezes o que Deus fala para nós ofende o nosso intelecto. Então, acontecimentos naturais que aconteceram ali, o desejo de um imperador, uns pais enrolarem uma criança em faixas, foram para que se cumprissem, aconteceram, eu estou cansado, e quando eu estou cansado eu enrolo, eu não conjugo direito. Essas coisas aconteceram para que as palavras, as promessas se cumprissem, para que sinais se estabelecessem. Quantos aqui têm orado? Eu quero te pedir realmente para levantar a mão, por coisas específicas. Quem não está, hoje vai ter que levantar a mão para a gente exercitar a fé. Não existe coisa melhor. Existe. Mas é bom também quando nós oramos a respeito de coisas e nós vemos Jesus nos responder. Quando a gente vê Jesus nos responder. Quando a gente vê as palavras se cumprindo. Ah, meu Deus. Talvez o que tu esteja orando é algo difícil, é algo que para ti pareça impossível. E antes, no capítulo 1 de Lucas, Maria teve algumas dúvidas a respeito de como seria ela dar à luz a um filho, sendo que ela ainda não tinha casado e não tinha, né? Aí o anjo disse que o Espírito do Senhor ia vir sobre ela. E aí no final, o anjo disse assim, ó, o que é impossível para os homens é o possível para Deus. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ei, Léo, para Deus nada é impossível. Uma resposta? O que é uma resposta? Está orando sobre saúde? O que é um câncer? O que é uma gripe? O que é um Covid? Está orando por restauração na família? Nós conhecemos um Deus que é especialista e que quer de nós fé. Que quer de nós fé. Eu quero te convidar a ficar de pé. E na liberdade do Espírito, é isso que eu tinha para falar. Se tu quiser te jogar no chão, se tu quiser chorar, uma coisa que eu tenho aprendido de Deus, e antes de vir para cá no banho eu estava assim com Ele, é que Ele ouve até os meus gemidos, quando eu não sei nem mais o que dizer. Quando eu já não sei nem mais o que dizer.
Ele intercede por nós. Ele vai junto ao Pai. O Espírito Santo vai junto ao Pai. Está vendo ali o Léo? Nenhuma palavra saiu da boca dele. Pai, traz a resposta. Eu quero te convidar a exercitar isso. A desfrutar disso. Porque não é ter amigos é bom, faz parte do reino de Deus. Eu vejo vocês 4 aqui, meu Deus, grudadas uma na outra. Isso é demais, isso é lindo. Mas é o conhecimento de Deus que vai sustentar a vida de vocês. Experiências com Deus que vão sustentar a vida de vocês. Então vamos exercitar isso. Eu vou me jogar aqui, eu não sei vocês, eu não vou deixar o microfone aqui, eu não sei o que Jesus vai querer fazer, mas eu sei que respostas, sinais vão começar a brotar. E eu acredito que o culto da semana que vem a gente vai poder abrir o microfone para testemunhos, porque respostas vão vir, direções vão vir. Amém? Amém? Glória a Deus. O Vitor até tem uma canção que só ele sabe ali, fica ministrando. E era isso.